Feliz estar aqui com vocês nessa manhã, irmãos queridos, e poder desfrutar com vocês da infalível palavra do Evangelho da Graça de Deus. É uma alegria também poder chegar até você, irmãos queridos que nos acompanham pelo YouTube, e declarar que eu tenho imenso prazer em trazer esta palavra infalível do Evangelho da Graça de Deus a todos vocês. Eu não te conheço, não sei quem você é, aonde você está. Mas uma coisa eu sei, que se você tem ouvido e entendido o Evangelho da Graça de Deus, eu sei que algo glorioso, maravilhoso aconteceu dentro do teu espírito, do teu coração. Eu tenho um imenso prazer em poder chegar até você. Eu não sou grande coisa, sou só uma voz, nada mais que isso. Mas essa voz chegando até você, você tendo conhecimento, crendo, um milagre da mudança vai acontecer dentro do teu coração. E isso para mim que é o grande milagre, quando alguém entra em contato comigo, longe, lá num lugar distante desse país, e fala assim: pastor, eu entendi o Evangelho da Graça de Deus, eu estou vivo, estou totalmente mudado de dentro para fora. Isso para mim é um milagre, e por isso eu tenho essa grande satisfação de dar essa saudação neste dia a todos vocês do YouTube. Então vamos à palavra de hoje, irmãos queridos. Abra a sua Bíblia. Nós estamos quase terminando a carta de Paulo aos Gálatas. Mas vamos ler no capítulo 1, versos 6 a 9. De novo, Gálatas capítulo 1, versos 6 a 9. Quero que você acompanhe. De tanto eu ler isso aqui, você vai memorizar esses textos, não vai esquecê-los mais. Gálatas 1, versos 6 a 9. Admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou em que? Na graça de Cristo, para outro evangelho, o qual não é outro. Agora, olha que interessante. Senão há alguns que vos perturbam e querem perverter o quê? O Evangelho de Cristo. Aí Paulo nos orienta: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vai além do que temos pregado, seja maldito, seja anátema. E assim como já dissemos, e agora repito: se alguém vos prega evangelho que vai além do que recebeste, seja anátema. Então vamos à perguntinha, não se canse de ouvir. Porque Paulo escreveu esta carta aos Gálatas? O que aconteceu com as igrejas da Galácia? Paulo é o fundador das igrejas da Galácia. E o que Paulo ensinou quando foi pregar o evangelho nessa região? Paulo ensinou a fazer campanha? Não. Paulo não levava todo mundo a fazer votos e sacrifícios? Não. Eu nunca vi na carta de Paulo levar alguém para subir no monte, porque lá no monte tinha o poder de Deus. Paulo levava eles a trazer aqueles símbolos do Velho Testamento e misturar com a doutrina do Novo Testamento? Não. Paulo explorava alguém financeiramente, dizendo que se não desse o dízimo era ladrão e ia perder a salvação? Não. Porque Paulo não ensinou essas coisas. O que Paulo ensinou? Paulo ensinou o Evangelho da Graça de Deus, tendo como fundamento Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Aí eu vou fazer a mesma pergunta. Alguém poderia dizer: ah, pastor, então eu que criei. Não. Esta fé não veio de vocês. É isso que você tem que entender. Não vem de vós. Essa fé é um dom de Deus, é uma dádiva de Deus. E também não vem de coisas que você faz, não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, o que Paulo está querendo dizer? Que para o homem é impossível salvar-se a si mesmo. Nunca esqueça isso. O homem não pode produzir uma obra, fazer um jejum, pagar um preço, fazer alguma coisa que Deus olhe e fale assim: muito bem, você fez isso, então eu vou te salvar. Não, porque você merece. Não.
Não está no poder do homem salvar-se a si mesmo. Ele pode ser religioso, ele pode fazer 1001 coisa bonita, 1001 obra bonita, dar comida para os necessitados, visitar os órfãos e as viúvas, fazer um monte de marmitex e debaixo da ponte de madrugada. É muito bonito fazer isso. Ele pode dar o dinheiro dele para outra pessoa necessitada. É louvável fazer isso. Mas, quando estas coisas que o homem produz chega diante de Deus, ela chega manchada. Por quê? Porque a fonte, aquilo que produziu essas boas obras, é um homem defeituoso, é um homem pecador, manchado. E essas obras chegam diante de Deus todas contaminadas, defeituosas, manchadas. Então, você quer ver uma coisa impossível, é o homem fazer alguma coisa para salvar-se a si mesmo. Então entenda isso, isso é o começo para você entender o Evangelho da Graça de Deus. É impossível para o homem salvar-se a si mesmo, fazer alguma coisa que lhe dê condições de ser salvo. É impossível para o homem fazer alguma coisa que o liberte da condenação. Ele pode gritar, fazer jejum, passar óleo na testa. Isso não liberta ninguém de nada. Isso é uma falsa religião, falsa prática. O único meio dele ser liberto é quando ele crê em Jesus Cristo, é salvo, ele passa a ser uma pessoa realmente liberta. Está bem claro isso? Então, a salvação não está no poder do homem. Tem muitas coisas que estão no poder do homem. Ele pode consertar alguma coisa, ele pode gritar, ele pode construir um prédio, ele pode construir coisas, ele pode dirigir. Isso está no poder dele. Mas ser salvo não está no poder do homem. Só Deus pode executar. A salvação vem de um Salvador, que é Jesus Cristo. Ele é o Salvador. E o Salvador executa a salvação. É Ele que cumpre a salvação na vida da pessoa. Então, aquele dia que eu creio em Jesus Cristo de todo o coração, esta fé é uma dádiva de Deus. Deus trabalhou anos anteriores na minha vida até chegar naquele ponto que amadureceu e essa fé brotou dentro de mim. Não vem de nós, é um dom de Deus. Está bem claro isso? É Deus que salva, é Deus que convence, é Deus que opera na mente de uma pessoa, Deus que opera no mundo emocional, Deus que opera no espírito, lá no interior, para que a pessoa creia em Jesus Cristo de verdade. Quando ela crê, ela se torna uma pessoa salva. O que é ser salvo? Ele é liberto do império das trevas, transportado, nós vamos ver isso hoje de novo, e posto num lugar chamado em Cristo, o reino do seu amor. E o que ele encontra nesse lugar? Ele encontra a redenção, fim de toda a escravidão, e a culpa, e a remissão, a retirada de toda a sua culpa, de todos os seus pecados. Então, se antes dele ser salvo, ele estava na mão do diabo, escravizado por um monte de coisa, quando ele é salvo, Jesus o liberta de tudo isso, já liberta. Só que ele não tem conhecimento do que é evangelho. Então ele só sabe isso. Ó. Jesus me salvou, que legal. Agora ele não sabe nada do evangelho. Se ele cair numa igreja de lei, vamos falar, agora você precisa fazer votos, sacrifícios, ser dizimista, fazer campanha, subir no monte, descer no monte, jejuar muito, você precisa estar na igreja de segunda a segunda, você precisa ter um líder que manda em você, você precisa, aí a pessoa cai num cativeiro. E o que vão ensinar a ela? Velho Testamento. Não vão ensinar o evangelho. E aí ela crê em Jesus Cristo, mas ela vai cair num cativeiro grande, de lei, de jugo de peso, ela vai entrar num processo de conflito interior, vai viver em guerra, ela não sabe o que é o evangelho. Agora, se ela caiu numa igreja que ensina o evangelho, vão pegar ela pela mão e falar, vem aqui, agora eu vou te ensinar o que é ser salvo. Você creu em Jesus Cristo, você está salvo, então olha aqui, ó. Você foi justificado, foi redimido, você é filho de Deus, cheio do Espírito Santo, comprado pelo sangue. Vão mostrar um caminho, ajudá-la a entrar no evangelho. É como uma criança que você pegue ela nas mãos, ela não tem condição ainda de atravessar a rua, ela vai ser atropelada. Ela não tem noção do perigo, da distância do carro, da velocidade. Ela vai sair correndo, olhando para a mãe do outro lado. Mas o pai faz o quê? Pega na mão e vai com segurança conduzi-la ao outro lado.
Então esse é o trabalho de quem prega e ensina o evangelho da graça de Deus. Ele não é dono de ninguém, não manda na vida de ninguém, mas ele vai pegar na mão dessa gente recém-convertida e ajudar a atravessar até o outro lado, ensinando o que é o evangelho. Então o evangelho tem que ser é como uma criança que você vai ensinando ela a ser educada até ela se tornar maior de idade e andar pelas próprias pernas dela. Vai passar por um processo de educação no lar, por um processo de educação na escola, aprendizado na escola, até que um dia ele adquire uma maturidade, ele se forme. Mesma coisa, a pessoa tem que ter ensino do evangelho, ser madura, ser trabalhada por dentro através de um pastor, de um mestre, anos, até que ela é formada e aprenda a andar com as suas próprias pernas, assuma o que é a verdadeira salvação. Vocês estão entendendo? Então a pessoa encontrou Jesus, ela já foi liberta de tudo. Agora ela precisa ser ensinada. O que aconteceu com você? Ser salvo? É isso, é isso, é isso. Olha as cartas de Paulo, assim, 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 assim. Aí ela vai entrando naquilo, ela vai comendo aquilo, ela vai aprendendo. Dentro dela uma coisa fica viva, ela vai ficando com sede, a mente dela vai mudando, vai até que ela adquire uma maturidade e tenha a plenitude de Deus na vida dela. O que Paulo fala a respeito do evangelho? Ele fala, não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder. O que é o poder de Deus? Se eu estou no pentecostal, essas coisas. Isso aí não é poder de Deus. Isso é poder da feitiçaria da carne. É ou não é? Se você pensa que poder de Deus é tomar um choque, é cantar fogo, santo, santo, fogo, queima, 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 fica viver queimado. Pensa que o poder de Deus é mandar queimar o diabo e queima todo mundo. Todo mundo virou torrão. Tem tanta música que manda fogo, vem fogo, sobe fogo, não sei quantos graus de fogo, santo poder. Só gente tremendo e gritando. Quando você vai ver, não entende nada do evangelho. Poder não é de Deus, não é ficar gritando, tremendo assim. Pensa que o poder de Deus é tomar um choque. Aí põe a mão na tua cabeça, te afunda no chão, caiu pelo poder de Deus. Posso brincar com você? Às vezes o pregador está com um bafo tão forte que vai cair pelo bafo dele. Não é poder de Deus. Enfia a mão na cabeça e... Vocês entendem o que eu estou dizendo? Tem tanta besteira sendo tida como evangelho, não dá para engolir mais essas coisas. O evangelho é o poder de Deus. O poder é um conhecimento que vem na tua mente. É um conhecimento. Você conhece... Esse conhecimento mostra quão livre você é. Mostra que Cristo já fez tudo por você e você já é um liberto por aquilo que Cristo fez. O poder de Deus é um conhecimento que vem quando você o conhece. Conhecereis a verdade conhecida vai te libertar de tudo. E tudo isso é por quê? Pela graça de Deus. Paulo ensinou isso para os Gálatas. Eu não vou entrar tudo nos é dado gratuitamente para não prolongar muito. Agora o que aconteceu com os Gálatas? Paulo se ausentou e vieram os pregadores da velha aliança, os guardadores da lei, os que faziam festas judaicas, os que viviam no Velho Testamento. Se introduziram na igreja dos Gálatas, contaminaram a fé deles como? Olha, só o que Paulo pregou, que tudo que foi feito na cruz é suficiente, já é liberto. Não, vem aqui, ó, volta para a lei, vem se circuncidar, guardar a lei, fazer festas, se tornaram um judeu, vamos dizer assim. Somando tudo isso com o que Paulo ensinou, aí sim você vai ser salvo. Então uma coisa que nós temos que entender, presta atenção, a velha aliança acabou na cruz. A lei, o fim da lei é Cristo. A velha aliança acabou na cruz, gente. Todos aquelas festas judaicas, o símbolo do judaísmo, o templo, os rituais religiosos, os 613 mandamentos, tudo aquilo que vivia no Velho Testamento acabou na cruz. Velho Testamento não tem igreja, é história do povo judeu. Tudo girava em torno da nação, do rei, do profeta. Quando Cristo vem, ele cumpre tudo aquilo. E quando ele morre, ele põe um fim. Pela morte dele, por ser o sacrifício perfeito, ele pôs um fim na velha aliança. E na sua morte ele estabelece uma nova aliança. Vamos ler um texto para ter fundamento nisso? Abra a sua Bíblia, vamos lá. Eu estou encurtando aqui um pouquinho,
Mas Hebreus capítulo 9, vamos lá, para você entender isso. Hebreus capítulo 9, nós vamos ler ali versos 16 e 17. Hebreus 9, 16 e 17. Está dizendo justamente isso. A carta aos Hebreus, quem são os hebreus? Os hebreus são os judeus. Os hebreus não são gentios. Hebreus são os judeus, aqueles que nasceram debaixo da lei, pertencem ao judaísmo, pertencem às 12 tribos e viviam debaixo do judaísmo guardando a lei. Alguns deles começaram a ouvir o evangelho e se aproximar do evangelho. Então Paulo escreve essa carta com qual finalidade? Para mostrar para eles que a religião deles acabou. É uma coisa muito forte isso. Para mostrar para eles que todos aqueles rituais trazidos por Moisés, que eles tinham Moisés como um grande personagem, um herói da nação deles. Para mostrar que tudo aquilo que eles aprenderam desde criança, Cristo veio cumprir, e o sacrifício de Cristo pôs um fim em tudo aquilo. Pode ver que, se você ler Hebreus cuidadosamente, o cerne disso é a lei era uma sombra. A sombra acabou, Cristo estabeleceu uma nova aliança e começa-se um novo testamento no sangue dele. Então aqueles judeus estavam ouvindo isso, era uma afronta para a maior parte deles. Por quê? A nossa lei acabou, né? Nossa religião de nascimento não existe mais, não tem mais noção de templo, não precisa mais se fazer sacrifício, tudo isso acabou. Era isso que Paulo estava ensinando, acabou. Agora olha aqui, ó. Vamos localizar aqui, verso 16 e 17, o que Paulo está dizendo. Quando é que começa a nova aliança? Olha lá. Porque onde há testamento, olha o verso 16, é necessário que intervenha a morte do testador. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Então o que Paulo está explicando? Se existe um testamento, o testamento só é válido se o testador, aquele que fez o testamento, morrer. Então suponhamos que um pai tenha lá 3 filhos e deixa uma casa para cada um. Mas o testamento vai ser válido quando? Se esse pai morrer. Os filhos não podem pegar a casa e vou vender, porque é minha, não. Enquanto o pai estiver vivo, o testamento não tem validade. Por quê? Ele precisa morrer para que o testamento tenha validade. Agora, o que está explicando? Enquanto Cristo está vivo, ele é o testador, ele não morreu ainda, a nova aliança não começou. Mateus, Marcos, Lucas e João, apesar de estar lá no Novo Testamento, dividido a Bíblia, e falar que aquilo é evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João é Jesus, um judeu cumprindo a lei, levando o povo para a lei, discutindo. Jesus não pregou o evangelho da graça de Deus. Vou falar isso pela 1000ª vez. Quando aquele homem rico se aproximou de Jesus e perguntou: o que eu devo fazer para ter a vida eterna? Por que Jesus não falou para ele: acredita em mim, de graça você vai ter a vida eterna? Jesus falou isso para ele? Não. Por que ele não pregou a graça de Deus ali? Porque ele não morreu, o testamento não está em vigor ainda. O que Jesus falou? Sabes os mandamentos, apontou para a lei: não matarás, não furtarás, não adulterarás. Porque ele não falou da graça de Deus, porque ele está vivo ainda. E o testamento só vai ter valor quando morre o testador. Só depois da morte dele é que a coisa vai ter valor. Está entendendo isso claramente? Entende? Então, Mateus, Marcos, Lucas e João, você não vai ver com clareza o evangelho da graça de Deus. Você vai ver os judeus discutindo com Jesus, Jesus fazendo cura, expulsando o demônio, fazendo um monte de coisa, mas o evangelho da graça de Deus ainda está encoberto. Por quê? Porque o testador não foi para a cruz, ele não morreu ainda. Entendeu? Então, enquanto Cristo está vivo, a nova aliança não está em vigor. Muita coisa que Jesus falou ali para aqueles fariseus, ele está falando para os judeus, é coisa de judeu, de quem está debaixo da lei. Entende? Ele curou aquele cego e falou: agora vai se mostrar ao sacerdote fazer uma oferta segundo a lei.
Curou o leproso, a mesma coisa. Não é? Quando ele mandava pregar o evangelho em Mateus 10, vê se ele mandou pregar para os gentios. Ele falou assim, olha, você procura as ovelhas perdidas da casa de Israel, não entre na cidade dos samaritanos e não procure os gentios. Ainda é uma coisa particular só para os judeus. Por quê? Porque ainda ele veio só para os judeus até aquele momento. O evangelho não está aberto ainda para todas as nações. Olha como é fácil de entender isso. Volte o texto aqui, ó. Vou ler de novo. Verso 16, porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei, e quanto vive o testador. O que ele está explicando? Um testamento só tem força de lei, só se torna em vigor quando se morre o testador. Então, quando Cristo morre na cruz, o véu do templo se rasgou, dali para frente que começa o evangelho da graça de Deus, a nova aliança. Está claro isso? Então, nós não vivemos... Ai, meu Deus, eu estou cansado de falar isso. Nós não vivemos mais na velha aliança. O Velho Testamento para nós acabou. É bonito. Tem histórias lindas, a sarça deu, caiu fogo do céu, veio o maná do céu, lindo, atravessou o mar, empolgante, mas é velha aliança, história do povo judeu. Quem não entendeu isso, tem a mente fechada, infelizmente, para a graça de Deus, por evangelho da graça de Deus. Então esses judeus entraram na igreja dos Gálatas e trouxeram a lei, o judaísmo, e misturou com aquilo que Paulo ensinou. E os Gálatas voltaram as costas para a graça de Deus e aderiram a um outro evangelho, essa coisa misturada. Então, Velho Testamento não se mistura com o evangelho da graça de Deus. Se eu quiser viver uma vida de fé em Jesus Cristo, baseado naquela parafernália do judaísmo, eu vou viver debaixo de lei, debaixo de escravidão. Está claro isso? Então, o que ele fala em Gálatas 1:6, vamos ler de novo, volta lá rapidinho. Admira-me que estás passando tão depressa, daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro. Olha os perturbadores. Quem são os perturbadores? Os pregadores da lei. Perturbam a vida das pessoas. O qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem fazer o quê? Perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vai além do que temos pregado, seja maldito, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vai além daquele que recebesse, seja anátema. Então não importa, olha, não importa se essa gente está na televisão, isso é sério que eu vou dizer para você. Não importa se eles passam na televisão com os templos deles lotados, né? Não importa, se ele abrir a boca e não pregar o evangelho da graça de Deus, levar as pessoas para judaísmo, seja anátema. Pode vir alguém dos Estados Unidos e vão dizer assim, o maior pregador do mundo, abriu a boca, não expôs o evangelho da graça de Deus, seja maldito. É o que Paulo está dizendo, essa palavra é duríssima. Ainda que venha um anjo, aparece lá no teu quarto um ser brilhante de roupas brancas, brilhantes, você fica até tremendo. Aí ele fala assim, eu sou um anjo que vim do céu. Aí quando ele abrir a boca, ele negar o evangelho da graça de Deus, dizer que não é assim, não interessa se é uma manifestação sobrenatural, está amaldiçoado, para mim não serve. Então eu pessoalmente não canto uma música que tenha frases que não expressam o evangelho da graça de Deus. Eu não ouço pregações, não me interessa, cujos textos não têm o evangelho da graça de Deus. Não me interessa, porque tudo é anátema. Estou sendo duro falando assim? Seja anátema. Então não, eu não vou cantar esses louvores, não me interessa esses louvores mais é para os cantores ganhar dinheiro do que louvar a Deus de verdade. Vê os shows que eles fazem, eles são o centro de tudo, e as letras às vezes, eu vou cantar, remove a minha pedra, vai cantar para remover pedra? Meu Deus,
A pedra já foi removida na cruz há mais de 2000 anos, eu estou cantando para remover a minha pedra. Eu acredito que tem uma pedra, que nem a pedra de Lázaro na minha vida. São cânticos bonitos, a pessoa até chora, mas expressam mentira. Põe na mente das pessoas, olha, precisa remover a minha pedra. O que Cristo fez não removeu. Precisa remover. Na mente delas a pedra está lá. Você vai cantar, vem com Josué, luta em Jericó. Você vai cantar isso? Josué está lá no passado. No tempo de Jesus, Jesus fez milagres. Não fez milagre em Jericó? Não tem a música? O do cego de Jericó? Jesus fez milagre em Jericó, já era uma terra conquistada. Eu estou lá no passado. Vem com Josué, luta em Jericó, as muralhas. Meu Deus, olha a cabeça. Está lá no passado lutando com Josué em Jericó. Nem existe mais isso. Eu não vou cantar essas tolices. Você vai cantar? Homem de guerra é Jeová. Pelo amor de Deus, Jeová é homem de guerra. Jeová é homem de guerra. Onde está escrito isso? Aquela mentalidade do Velho Testamento. Tudo lá é guerra. Vocês estão entendendo? Então eles estão vendo homem de guerra, estão vendo aquele Josué, começo de Josué, que Josué ia entrar em Jericó, apareceu um varão com uma espada na mão, eles estão com aquela cabeça ainda. Ai, meu Deus. Você aceita o que eu estou dizendo? Está entendendo? Você, meu irmão querido da internet, está entendendo? Então vamos, rapidamente, a uma coisa que o Evangelho nos apresenta, que nós vamos falar hoje. Vamos abrir primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1. Falei demais, né, queridos? Falei muito rápido também. Vamos acalmar aqui. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. O que nós vamos falar hoje, que está no Evangelho, que os Gálatas estavam se desviando? É sobre a redenção. Nós vamos falar hoje que no Evangelho eu encontro a redenção. O que é a redenção? A libertação total, fim da escravidão. Então vamos ler aqui, Gálatas, aliás, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 30 e 31. Mas vós sois dele. Nós somos de quem? Nós somos dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus. Olha, Cristo se tornou da parte de Deus para nós. O que Cristo se tornou da parte de Deus para nós? Se tornou sabedoria, justiça, santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Então o que Paulo está dizendo para os Coríntios? Olha, Coríntios, Cristo se tornou da parte de Deus o nosso Redentor, aquele que redime, aquele que tira da escravidão, aquele que põe um fim no cativeiro. Então vamos àquela breve ilustração. Você, quando criança, foi na escola e estudou história, sim ou não? E o que você aprendeu lá? Aprendeu sobre a escravidão no Brasil? Sim. Eles traziam nossos irmãos da África. Então, os senhores de engenho, os barões do café, eles compravam, os índios não queriam trabalhar como era necessário, né? Que eram os verdadeiros donos da terra. Então, eles trouxeram bastante irmãos africanos, compravam como escravos, e eles iam cuidar da lavoura, das plantações, da extração de ouro, das minas. Então houve aqui no Brasil anos de escravidão. Tinham os senhores de engenho, os barões do café, os donos, né, os ricos, tinham aquele monte de escravo debaixo do domínio deles para trabalhar de graça. Eles trabalhavam só por comida, porque eles tinham sido comprados, eles viviam debaixo de um cativeiro. É daí que veio a feijoada que nós gostamos, né? Os ricos ficavam com as partes do porco, as melhores, e davam lá o rabinho, as orelhas, o focinho e o pé. E os escravos fizeram uma feijoada que se tornou mais gostosa. Fala a verdade, não foi? Mas o que aconteceu? Um dia, a princesa Isabel, ela sancionou que a Lei Áurea. O que era a Lei Áurea? A partir daquele dia que a lei foi sancionada,
aqueles homens que eram escravos há anos, da noite para o dia eles iriam se tornar o quê? Livres. Então quando ela sancionou a lei, aqueles homens, presta atenção, eles dormiram escravos e acordaram livres. Livres, aquele homem não mandava mais na vida deles. Aquele rico não era mais dono deles, eles podiam agora fazer o que eles quisessem. E assim acabou a escravidão, aparentemente, aqui no Brasil. Não foi um fim da escravidão? Então, Cristo é o nosso Redentor. O Redentor é que põe um fim à escravidão. O sangue dele é a lei áurea para nós. Toda a escravidão que estava na nossa vida, deixa eu falar isso com calma. Essa escravidão vem desde Gênesis 3, quando Adão se tornou pecador e contaminou a raça toda. Então o homem, quando nasce nesse mundo, ele já nasce contaminado, ele já nasce escravizado pelo pecado, escravizado pelo sistema, escravizado por tudo. Ele nasce assim, mas quando a gente encontra Cristo e quer nele de todo o coração, ele é o nosso Redentor, é aquele que nos liberta de todo cativeiro. É a lei áurea que pôs um fim em toda a escravidão da nossa vida. Olha como isso é grande. E está na Bíblia, Cristo se tornou da parte de Deus o nosso Redentor. Ele é Redentor ou não é? Então, se eu creio nele, de verdade, ele cumpriu a redenção. Toda a escravidão ele removeu da minha vida. Ele é o meu Redentor, ele cumpriu a redenção na minha vida. Então, imagine aqueles homens que há anos viviam debaixo de cativeiro, escravos, de repente eles acordaram um novo ar. Somos livres. Tiveram dificuldade para se adaptar à vida de liberdade? Claro, eram todos pobres. Mas eles se tornaram livres por alguém que teve capacidade de libertar-os. Princesa Isabel. Então Cristo é o nosso Redentor. Lá no Rio tem o Cristo Redentor, um dos maiores pontos turísticos do Brasil. Mas quem fala em Cristo Redentor nem imagina essa linguagem simples que nós estamos tendo aqui. O que significa o verdadeiro Redentor? Significa que Ele nos libertou de toda a escravidão. Houve a redenção. O sangue dele é a lei áurea que nos tirou de todo o cativeiro do diabo, cativeiro de Adão, cativeiro das trevas, cativeiro do pecado, cativeiro da condenação. Nós somos totalmente livres. Acredita nisso? Você já pensou? Um indivíduo desses que tem um canal de televisão que fica pregando coisa ungida o tempo todo e só leva as pessoas a fazer campanha. Se uma pessoa dessa tivesse coragem, viesse pregar isso que eu estou te lendo aqui, explicando, no Brasil, na rede nacional, porque eles têm rede nacional, ficasse um dia falando isso para o povo brasileiro, você já percebeu? É libertar milhões de crentes do cativeiro. Eles iriam parar de dar as rosas ungidas, o sal grosso, a água do Rio Jordão, né, o olhinho, essas baboseiras todas. E se falasse a verdade, ia libertar milhões de pessoas da escravidão religiosa que está aqui nessa nação. Mas eles não falam isso. Você já pensou se isso fosse pregado? Explicasse o que é redenção, que Cristo é o Redentor, e falassem a verdade, o efeito que isso ia ter na nação brasileira, ia ser uma coisa de isso que é avivamento. Avivamento, né? Eles pensam que avivamento é vir o Espírito, dá um negócio na pessoa, ela vai falar uma palavra e o mundo todo vai se converter. Não tem mais aquele Pentecostes, aquilo foi lá para o começo. O avivamento agora é por indivíduo. É quando a pessoa ouve o evangelho da graça, acende o fogo aqui da verdade, ela acorda, ficou avivada, está viva. Isso que é avivamento. Mas só o evangelho da graça é que aviva o coração de uma pessoa. Leva ela para uma coisa nova dentro dela que só ela sabe. Quem está em volta não sabe, mas ela por dentro sabe. E ninguém rouba mais isso dela. Então olha quantas trevas sendo pregadas ainda como evangelho. E tem gente que ainda põe o nome das suas igrejas, da graça de Deus. Que de graça não tem absolutamente nada. Tem a escravidão. Ih, estou pesado hoje aqui, né? Mas vamos lá. Então Cristo se tornou o que da parte de Deus? O meu Redentor, a nossa redenção. Então vamos trabalhar na palavra agora. Vamos lá, Romanos, capítulo de número 3. Romanos 3.
Olha como Paulo falou sobre redenção. Nenhum outro falou sobre isso como o apóstolo Paulo. Romanos capítulo 3. Vamos ler o verso 21, mas a tônica é o verso 24. Romanos 3, 21. Mas agora, olha lá. Tem tradução que fala a parte da lei, tem tradução que fala sem lei. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Então ele está dizendo que sem a lei, agora se manifestou a justiça de Deus a parte da velha aliança. Por que ele fala testemunhada pela lei e pelos profetas? Porque a lei provava que o homem era incapaz de salvar-se a si mesmo. A lei provava que o homem era incapaz de libertar-se a si mesmo. Então, na graça de Deus, a própria lei se torna uma testemunha de que ela não resolvia nada. Deus precisou fazer uma coisa à parte da lei para poder salvar o homem. A lei se tornou testemunha da incapacidade do homem e da grandeza da graça de Deus a respeito da salvação. Vou ler de novo o 21. Mas agora, sem lei se manifestou a justiça de Deus, ela testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante o que? A fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que acreditam, porque não há distinção. Aí ele mostra o estado de todo ser humano, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Agora a tônica, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há do verbo existir, do verbo haver, mediante a redenção que existe aonde, hein? Então essa redenção está em Cristo, esse fim de escravidão está em Cristo. Nós somos justificados, olha o verso 24, sendo justificados de graça. O que é ser justificado? Deus me tornou sem culpa, perdoado, me tornou um filho dele, me tornou limpo através daquilo que foi feito na cruz. Eu não devo mais nada, Cristo pagou a minha dívida na cruz, eu fui justificado. Não tem mais nada pesando sobre mim, sobre a minha cabeça, que me condena, que me cobre, porque o fim da lei é Cristo. Olha lá, eu fui justificado de graça, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante o que? A redenção, o fim do cativeiro que existe aonde? Em Cristo. Então, Cristo é o meu Redentor. E eu estou nele. Ele é o fim de todo cativeiro. Cristo é a minha própria redenção. Por isso, meus irmãos queridos, eu vou repetir as mesmas coisas. Como é triste ver alguém dentro de uma igreja com a mão na cabeça. Sai demônio. Você já viu isso? Eles julgam que tem um demônio neles. Eles dizem assim, eu sou crente. Mas eles estão lá, tem um mal em mim. Sai demônio disso. Sai demônio daquilo. Vai passar um olhinho na testa para sair o mal dele. Ele está sempre carregado de mal. Ele sempre tem um encosto, né? Eles não falam assim? Na vida dele ele é crente. Ele não sabe nada do evangelho. E aí vão distribuir, olha, leva essa rosa ungida, porque na tua casa tem um monte de demônio, ela vai chupar o demônio. Aí você traz a rosa seca, aí nós vamos queimar ela na igreja, vai ser queimado o diabo está grudado na rosa. Aí a irmã põe a rosa com o diabo grudado na bolsa, leva lá para a igreja para queimar. Vocês estão entendendo? Olha, essa água vem do Rio Jordão, tem um mal na sua casa, bebe essa água, joga lá no quintal para espantar o mal. Eles não entendem nada da redenção em Cristo Jesus. Não entendem nada do que foi feito na cruz. Vocês estão entendendo ou não? Então, estão entendendo o falso evangelho? Essa névoa é uma névoa. Sabe aquele dia que você acorda assim, está um céu azul, daqui a pouco vem uma neblina. Zona Sul tem muito disso, Zona Sul, perto da serra. Vem aquela neblina, daqui a pouco está tudo branco, sumiu o céu azul, ficou tudo nublado assim, você olha... Esse é o evangelho das trevas, vem nublando a cabeça das pessoas. Não deixa ver o sol brilhando ali. Não deixa. Sendo justificados gratuitamente, mediante a sua graça, lá, por sua graça, mediante a redenção que existe aonde? Em Cristo Jesus. Efésios, Romanos
Vai passando, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Efésios. Efésios capítulo de número 1. Um dia nós vamos começar a estudar essa carta aos Efésios. Vamos ler desde o verso 3. 1, 3, mas a tônica está no verso 7. Efésios 1, 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado, outra tradução, que nos abençoa lá com toda a sorte de bênçãos espirituais. Aonde? Em qual nível? Num nível invisível, nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, em Cristo, quando? Antes que existisse o planeta Terra, antes da fundação do mundo, e nos escolheu nele para quê? Para sermos santos, ser uma pessoa irrepreensível perante ele mesmo em amor. Nos predestinou para ele para ser adotados como filhos. Por meio de quem? De Jesus Cristo. Segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Agora vem a explosão, no qual temos a redenção. Olha, se ele me escolheu antes da fundação do mundo, me adotou para ser filho, ele não tem filhos escravos, no qual ela temos a redenção pelo seu sangue e a remissão de todos os pecados segundo a riqueza da sua graça. O que nós temos? A redenção pelo sangue, aquele sangue derramado na cruz, o sangue da nova aliança. Me dá condição de redenção total, fim de escravidão, a lei áurea, fim de cativeiro, fim de escravidão. Você acredita nisso? Ou está achando esquisito isso? No qual, nele, nós temos a redenção e a culpa, a remissão. Remissão é a retirada de todos os pecados. Os nossos pecados, eles foram pagos por toda a nossa vida. Jesus fez a obra completa. Jesus pagou por toda a nossa existência, passado, presente e futuro. O que você vai cometer no futuro de erro, está pago, porque ele já providenciou o pagamento até o último dia de vida sua aqui nesta terra. Essa é a grandeza do perdão e da justificação e do pagamento dos nossos pecados, que vem através do sacrifício de Jesus. Então, no qual nós temos a redenção pelo seu sangue e a remissão de todos os pecados. Só quem tem a mente renovada, olha, você viveu anos, sai disso, sai daquilo, está amarrado. Daqui a pouco bate essa verdade na tua mente. O que vai acontecer? Primeira coisa é esse ensino errado que é dentro de você, rejeitar, dizer não. Primeira coisa. Por isso que é só por revelação que a pessoa entende essa linguagem. Você ficou anos numa igreja, está amarrado, tem demônio, é o diabo, você precisa de libertação, você tomou não sei quantos passos, puseram a mão na sua cabeça 500 mil vezes. Até hoje você não foi liberto, precisa de libertação. Então isso está na tua cabeça. Mas quando vem a redenção, é um choque. Por quê? Porque vem um assunto que você foi programado a não acreditar anos. Só por Deus que arranca esse tampão, você vai ouvir isso e vai... Entendi. Vai tirar esse véu, essa névoa de anos na tua cabeça. É por isso que o Evangelho da Graça de Deus é rejeitado. Porque quando você prega, as pessoas estão com a mente tão entenebrecida, com ensinos de escravidão tão profundo, a primeira coisa é rejeitar. Chega para um desses e fala assim, eu já fui liberto do império das trevas, você também... Está amarrado. Eu estou em guerra, na luta contra o mal, eu estou em guerra. Ele vai cantar isso. Ele está na guerra. Porque o programa que está dentro dele é o programa de escravidão. Vocês estão entendendo? Foi tanto tempo posto na cabeça dele esse mau ensino, que quando ele vem o ensino da redenção, que ele já é um liberto, esse programa vem para fora. Não. Se não é Deus, por isso que eu falei, é só Deus para fazer a pessoa entender. Não adianta brigar, discutir, não adianta. Se Deus não arrancar essa rolha da cabeça dele, essa coisa pesada, ele não acredita, ele vai achar que isso que você está dizendo é o diabo.
E não é Deus, ele vai achar totalmente ao contrário. Vai ou não vai? Ele vai achar essas coisas que a gente prega horrível, como se fosse do diabo, falso ensino, falso profeta. Ele vai achar isso. Mas quando Deus opera e arranca o tampão, que bálsamo, que alegria, que regozijo, que prazer, isso é boa notícia, né? Então até de sair dançando um pouquinho, não dá? De alegria, né? Dá ou não dá? Não faz isso não, pastor. Não vou fazer não. No qual temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados. Vamos lá. A bomba, né? A bomba de Colossenses. Colossenses, capítulo de número 1. Colossenses 1, 13. Olha a dinamite aqui. Eu nunca vi uma pregação na televisão que fala sobre isso. Na realidade, eu nunca vi alguém pregando isso abertamente nos meios de comunicação. Isso está escondido, olha lá. Ele quem? Jesus, Deus. O que ele já fez por nós? Nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O que eu encontro no reino? No qual temos a redenção, fim da escravidão. E os pecados e a culpa e a remissão, retirada de todos os pecados. Então, pastor, quer dizer que eu sou um crente. Isso, você é um crente, eu creio em Jesus de todo o coração. Sim, você creu, então você é um crente, você está salvo, está salvo. Agora o senhor vem dizer que eu fui liberto do império das trevas, é exatamente isso, total. Total. Acredita? Mas e o demônio? E o Satanás? Deixa eu falar a mesma coisa. Satanás, está lá em Ezequiel, em Daniel, ele era um querubim da guarda. O que Satanás era? Era um querubim da guarda. Ele era Satanás? Não. Mas um dia ele quis ser como Deus, e vou dizer em rápidas palavras, ele quis dar um golpe de estado em Deus. O que diz lá em Daniel e Ezequiel? Eras perfeito em teus caminhos, desde o dia em que fostes criado. Ele era perfeito no caminho, desde o dia que ele foi criado. Então ele é criação de Deus. Esse querubim era a criação de Deus. Até que se achou iniquidade em ti. Esse querubim foi criado por Deus, sim ou não? Ele não era diabo ainda, foi se tornar diabo depois. Quem fez a mente desse querubim? Quem fez a mente dele? Se ele foi criado por Deus, Deus fez a mente dele, sim ou não? E você acha que ele é inteligente o suficiente para vencer Deus? Deus fez a mente dele. Então está aqui o diabo, eu vou vencer. Ele faz um monte de coisa, faz um monte de obra, parece que ele teve a maior vitória. Vencemos. Daqui a pouco ele chega a alguma conclusão, não é possível. Tudo que eu fiz que parecia que eu ia vencer, só contribuiu com a obra de Deus para o bem. Aí ele vai ficar encapetado. Ele não vai aguentar. Porque por mais que ele traçasse um plano para vencer Deus, Deus conhece a mente dele porque Deus fez. Então ele é um servo de Deus. Um instrumento que faz o que Deus quer. Isso é muito forte. Acho que eu não deveria falar essas coisas para vocês, né? Ele era um querubim, pastor. Vamos falar de novo para você entender. Sim, ele era perfeito nos caminhos dele desde o dia que ele foi criado. Então ele é uma criação de Deus. Aí um dia ele quis ser mais que Deus, tomou um tombo e se tornou o diabo. Sim ou não? Sim. Quem fez a mente dele? Deus. Quem fez a mente dele? Deus. O que o diabo pode ter na mente dele que ele se torne mais inteligente de Deus do que Deus e possa destruir as coisas? Nada. Vocês estão entendendo? Agora, no falso evangelho é assim, o diabo tem 50% de poder, não tem?
e Deus tem 50. Então são duas forças iguais, eles estão em guerra. Uma hora Deus faz, vem o diabo e desfaz. Então eles estão nessa luta toda. Eles pensam que o poder do diabo é como o poder de Deus. O diabo é zero à esquerda, gente. Tudo que ele fez nesse planeta, ele fez com um propósito. Deus permitiu. Ele é um fantochezinho ali, ó. Você pode receber essa palavra? Deus não fez a mente dele. Olha, agora vem, sabe aquele tchan de revelação? Faz assim, tchum, fez aí dentro isso. Ai, que coisa. Deus fez a mente desse querubim que se tornou o diabo. O que ele pode ser mais sábio que Deus? E tem outra. Gênesis 3,15 diz o quê? Que da semente da mulher viria um que pisaria na cabeça dele. E isso já aconteceu. Jesus é a semente da mulher, nasceu como homem, e na cruz liquidou o assunto. Liquidou ou não liquidou? Pisou na cabeça, liquidou, destruiu o que tinha o poder da morte. Assunto encerrado. Isso é o evangelho da graça de Deus. Então não tem medo de diabo, de demônio, medo de macumba, medo de inveja, olho gordo, mal olhado. Olha essa linguagem da macumba, trouxeram isso para dentro da igreja, gente. O que é isso? Isso não existe no evangelho. Mas é o evangelho do medo, da mente entenebrecida, o evangelho das trevas que escraviza as pessoas. Então ele me libertou. Aí você responde para esse crente, sim, ele te libertou totalmente do império das trevas, todo o cativeiro das trevas, toda a mentalidade das trevas, todo evangelho das trevas, toda a liderança das trevas. Ele te libertou 100%. Agora eu preciso crer, assumir a minha fé no verdadeiro evangelho da graça de Deus. Não volto mais para lá nunca. Então ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O que eu encontrei no reino? No qual temos a redenção e o quê? E a remissão de todos os pecados. Você tem a redenção? Ele te libertou do império das trevas. Você tem a redenção e a remissão de todos os pecados. Está livre pelo conhecimento do evangelho da graça de Deus. Está livre ou não está? A nossa mente ainda não está madura o suficiente para essas coisas. Então o que você tem que fazer? Vou te ensinar. Você tem que disciplinar a tua cabeça a pensar como a Bíblia. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. O que é a mente de Cristo? Que pensa como o evangelho. Pastor, eu acordei meio triste, angustiado aqui enfrentando o problema, mas não quer dizer que a palavra de Deus deixou de ser verdade. Então o que você tem que fazer? Esse sentimento vai lhe causar um monte de névoa na cabeça. O que você tem que fazer? Programe a tua mente. Eu sou liberto do império das trevas. Estou na fé. Sou filho. Não vem com essas coisas na minha... Vai programando a tua mente a andar em linha com o evangelho. Entende? Cuidado com o diabo. Não, cuidado com o diabo não. Minha mente está em linha com o evangelho. Sou liberto do império das trevas. Não estou vendo ninguém aí rugindo ao meu redor. Mas Pedro disse que o diabo anda ao redor. Porque Pedro não teve a visão que Paulo teve e compreensão do evangelho da graça de Deus. Pedro foi um apóstolo com entendimento menor. Está na Bíblia? Está, mas é assim. Vocês estão entendendo? Você tem que alinhar a tua mente. Você tem que alinhar a tua mente com o evangelho. Viver pela fé. Isso eu conheço o evangelho. A minha mente recebe informações da televisão, onde eu trabalho, de pessoas negativas. Se eu não tomar cuidado, daqui a pouco a minha cabeça está ali, aprisionada naquilo. Não, eu vou pensar em linha com o evangelho. Então eu vou disciplinando a minha forma de pensar. Eu não vou acreditar em qualquer coisa que vem na minha mente. Eu estou em linha, em pensamento com o evangelho. Eu tenho a mente de Cristo. Cristo pensa assim, liberto do império das trevas, redimido, justificado, salvo. É isso que está na mente de Cristo e na minha mente também. Então você vai travar uma disciplina aí na tua mente, não deixar a tua mente ficar vagando, viajando. Mantenha ela sob controle e viva pela fé no conhecimento do evangelho da graça de Deus. Você vai ver que
o teu mundo emocional começa a entrar em ordem, carências que você tinha começam a ser substituídas pela satisfação de encontrar Jesus, você vai entrando numa paz, numa alegria, num gozo de ser crente, numa satisfação de ser crente, e principalmente liberto da falsa religião, para sempre. Então ele te libertou? Te libertou. Então não vem com esse negócio de pôr mão na cabeça, não vem com esse negócio de oração forte, não vem com esse negócio de culto de sexta-feira, esse culto de libertação, não vem com esse negócio de um pastor gritando, está amarrado, sai a vida inteira, não vem com esse negócio de olhinho, sal grosso ungido, água do Rio Jordão, dá um nó na camisa, leva lá na igreja, não vem com esse negócio de subir em monte, buscar, não, eu estou livre de tudo isso, eu estou na fé, eu conheço o Evangelho da Graça de Deus, sou livre. Totalmente livre. Qual é a minha garantia, o meu esforço? A minha garantia é Jesus Cristo. Ele é o meu Redentor. É aquilo que Ele fez na cruz. Vamos um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais de paciência. Está Hebreus capítulo de número 9. Hebreus 9. Versos 11 e 12. Essa redenção, ela é eterna. Ela é eterna. Então, Hebreus 9, 11 e 12. Quando, porém, veio Cristo, ele vem como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Então, o escritor apresenta Jesus como um sumo sacerdote, substituindo aqueles todos do Velho Testamento. Agora ele fala, não por meio de sangue de bodes, que se fazia na velha aliança, e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou nos santos dos santos uma vez por todas, tendo obtido o que para cada um de nós? Eterna redenção. Então Cristo, ele usa a figura do que se fazia do Velho Testamento. O que se fazia do Velho Testamento? A pessoa ia lá, levava um animal para ser sacrificado, o sacerdote pegava, matava o animal, derramava o sangue, fazia expiação pelo pecado, e a pessoa tinha o efeito daquilo, ela era perdoada. O pecado dela era coberto. Está certo isso? Mas aquilo era limitado, não era eterno. Agora ele apresenta Cristo vindo para fazer essa oferta para Deus como alguém que tem sangue puro, como um sacrifício perfeito. Ele é a oferta e ao mesmo tempo é o sumo sacerdote. Então quando ele morre na cruz, ele cumpre esse ritual, acabaram-se os sacrifícios. Por ser perfeito, ele adquiriu para nós uma eterna redenção, uma eterna libertação eterna. E o santuário que ele fez isso não foi coisa terrena, foi o santuário nos céus, um santuário celestial. Então essa redenção, ai meu Deus, que gostoso, né? Oh, Senhor, é eterna essa redenção. Redenção eterna. Tua mente alcançou isso hoje, não alcançou? É eterna. Pastor, mas eu estou aqui nesse corpo. Esse corpo é o meu maior inimigo. Só falta um detalhe, você se livrar do corpo. Para terminarmos, Romanos 8, volta lá em Romanos. Romanos 8. E agora eu perdi aqui. Que fala sobre a redenção do corpo. Oh, meu Deus, é Romanos 8 mesmo. E meus irmãos, eu vou ficar devendo essa passagem aqui. Mas ele fala assim, que nós estamos aguardando a redenção do corpo. Que é o final. O final de tudo isso é o quê? Ou quando nós sairmos desse corpo e formos para a glória, ou quando esse corpo for transformado. Aí
Aí a única coisinha que falta é a saída do corpo, quando nós vamos ter um corpo glorificado e todas essas primeiras coisas, essas fraquezas todas se tornarão uma coisa do passado. Recebe a palavra de hoje? Fala assim, amém. Vamos ficar em pé. Vamos fazer aquela breve oração. Feche os teus olhos, vamos orar. Pai querido, nós te adoramos profundamente. Que alegria conhecer o Evangelho, conhecer a redenção. Que liberdade, que prazer é ser cristão verdadeiro, Senhor. Por isso nós queremos pedir que o Senhor venha alcançar a mente de muitas pessoas. Que estas simples palavras alcancem todos aqueles irmãos lá do YouTube, Senhor. E aonde essa voz chegar, venha ter os olhos do coração iluminados. E muitas pessoas sejam chamados de fora, saiam para fora, saiam dos túmulos da religião. Crendo que será, oramos pela fé em nome de Jesus. Fale assim, amém. Amém, queridos.